Salve, salve meus alunos, salve, salve minha galera, aqui é Fagner Abreu, seu professor de linguagem e atualidade. E vamos seguir aqui com mais um episódio sobre a resolução das questões do vestibular da UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, um dos mais concorridos do nosso estado, que aconteceu entre os dias 5 e 6 de fevereiro. Hoje nós vamos tratar da questão 11, que fala sobre a escola literária Romantismo, tá? Mais precisamente a segunda geração romântica. Tá? Mas antes disso, não esqueça, siga aqui no Instagram, prof.fagneabreu, e no YouTube também, ativa o sininho lá, se inscreve, prof.fagneabreu, para ajudar aqui o professor a fazer mais episódios, mais questões, mais videoaulas aqui nessas redes sociais, tá? Que vai também colaborar muito com vocês, ok? Então, vamos para mais uma questão, a questão 11, vamos lá? Mas antes disso, vamos, como já é de praxe, vamos falar um pouquinho sobre essa escola literária. Vamos conhecer um pouquinho, fazer uma revisão sobre essa escola literária. E vamos começar com um contexto histórico, o período em que essa escola literária está inserida. E na Europa, ela começa com a Revolução Francesa, Esse período é a Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, o princípio de liberdade, a exaltação da liberdade com a Revolução Francesa e com a ascensão da burguesia. Já no Brasil, o que acontece? A vinda da família real para cá, a capital do Brasil passa a ser o Rio de Janeiro, e também o período de independência do Brasil, que ocorre no ano de 1822, ok? Então, até aí, tudo tranquilo, Deu para fazer um pequeno resumo e falar um pouco sobre o período em que essa escola literária está inserida. Vamos falar também um pouquinho agora das características, vamos lá? As principais características do romantismo, é o que? O individualismo e o subjetivismo, o sentimentalismo profundo, a fuga da realidade, a evasão da realidade, o egocentrismo, o nacionalismo, e o indianismo, a figura do índio como herói nacional, vai trazer esse sentimento do índio como herói nacional, beleza? Um dos principais autores dessa escola literária é o paulista Álvares de Azevedo, que está nesta questão 11, que trata sobre Álvares de Azevedo. E aí vamos falar um pouco sobre as características dessa segunda geração romântica. Vamos lá? Olha só, a segunda geração romântica, ou mais conhecida como ultrarromântica, ela vai falar um pouco mais, ela vai retratar o pessimismo, ela vai dar descrédito aos ideais patrióticos, a evasão da realidade, o sentimentalismo, a valorização da morte e a passagem, ou seja, aquele sentimento também de religiosidade, e o egocentrismo. Então, essas são algumas das características da segunda geração romântica, mais conhecida também como ultrarromântica, ok? Então, vamos para a questão. Antes da gente ler a questão, vamos olhar lá embaixo o crédito dela, vamos lá. Álvares de Azevedo, um canto do século em Álvares de Azevedo, de Lira dos 20 anos, São Paulo, Martins, Fontes, 1996. Agora vamos para a questão 11. Leia o poema a seguir. Um canto do século. Debalde dos meus sonhos de ventura, tento alentar minha esperança morta, e volto-me a porvir. A minha alma só canta a sepultura, e nem última ilusão beija e conforta meu suarento dormir. Debalde, que exauriu-me o desalento, a flor que aos lábios meus um anjo dera, mirrou na solidão. Do meu inverno pelo céu nevoento, não se levantara nem primavera, nem raio de verão. Quem quiser dar uma relida aí, só dá um pause aqui na aula, vai lá, volta lá mais alguns segundos, dê uma lida, para poder entender melhor, e aí segue com a questão. Agora nós vamos para o enunciado, vamos lá? Olha só. Um canto do século de Álvares de Azevedo é um poema que se enquadra na segunda geração do romantismo, conhecida como ultrarromântica ou geração mal do século, a qual foi profundamente influenciada pela poética do escritor britânico George Gordon Byron. Nesse sentido, assinale a alternativa que não apresenta uma característica da segunda geração do romantismo presente no poema. Então a questão está querendo o quê? Uma característica que não representa o romantismo, Então vamos lá, mais precisamente essa geração do romantismo. Então vamos para as alternativas. Alternativa A, pessimismo. Alternativa B, gongorismo. Alternativa C, escapismo.
Alternativa D, egocentrismo. E a alternativa E, religiosidade. Tá? Vamos aqui analisar essas alternativas, né? Vamos começar com o pessimismo. Vamos lá? Então, como a gente disse, né, já nas características do romantismo, nós vimos que o pessimismo é uma das características do romantismo. Então, essa alternativa está verdadeira, no caso, como característica do romantismo. Mas a questão que é a que não é, tá? A questão que é a que não é característica. Então, o pessimismo é sim uma característica do romantismo. Vamos para as outras? O próprio escapismo aqui na alternativa C também é uma característica do romantismo, tá? Nós vimos lá nas nossas características a fuga da realidade, evasão da realidade. Isso é escapismo. Então, escapismo também é uma característica do romantismo. Então, não é essa alternativa que o enunciado está pedindo. Vamos para a próxima? Egocentrismo. O egocentrismo, que é a alternativa D, também é uma característica do romantismo, né? O egocentrismo, o individualismo, também são características do romantismo. E a última característica é o quê? Religiosidade, né? Nós falamos também que na segunda geração valoriza-se também o que é a morte, né? O passamento. Então, pensa-se muito nisso, né? Pensa-se no depois da morte, né? O que acontece depois da morte, né? Os princípios da religiosidade também. Então, a alternativa que está pedindo que não pertence ao romantismo é o gongorismo, tá? O gongorismo é um estilo, é uma característica que é do barroco, tá? Mas precisamente surge na Espanha, né? Pelo espanhol Gongori, pelo autor espanhol Gongori, né? E que vai dar o nome a esse nome gongorismo, né? E que vai influenciar literaturas portuguesa e também espanhola, ok? Então, por hoje é só. Essa foi a questão número 11, que trata sobre a segunda geração do romantismo. Espero que vocês tenham acertado. Eu tratei essa questão também como fácil, tá? Quem conseguiu prestar atenção nas aulas vai ver as características do romantismo e, por eliminação, já vai perceber que o gongorismo não faz parte dessas características, ok? Então fica aqui um forte abraço do seu professor e até a próxima.